pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração e com o tema de hoje, o preço da insegurança. Lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 24 e no versículo 2, diz assim: Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Você conhece pessoas que elas acabam sendo influenciadas pela opinião dos outros? Aquelas pessoas que elas se moldam a partir da ideia do outro, ou então a partir de circunstâncias que acontecem ao seu redor, ou então você é uma dessas pessoas. Hoje nós vamos conversar a respeito da insegurança quando ela mora no nosso interior, quando ela mora em nosso coração, e o quanto isso é prejudicial para as nossas vidas. E como exemplo, nós vamos trazer aqui o personagem bíblico, um rei de Judá chamado Joás, e que infelizmente, por conta da insegurança existente no seu coração, na sua alma, ele acabou levando o seu reinado a uma decadência. E eu quero te convidar a ficar nesse vídeo até o final. Então vamos entender o contexto em que Joás ele foi criado. Na verdade, Joás, quando era muito pequeno, em que o seu pai acabou por morrer, a sua avó Atalia decidiu ficar como rainha do reinado de Judá. E o que aconteceu? Ela decidiu matar toda a família real de Judá. E justamente Joás era filho de Amazias. Então o que acontece? A irmã de Joás, esposa do sacerdote Joiada, decidiu esconder ele para que ele não fosse morto. Então você percebe que Joás, ele nasce em um ambiente em que ele precisava sobreviver, num ambiente tenso. Isso gerou na alma de Joás uma angústia primária, uma insegurança. E por conta disso, o que gera quando você está num ambiente em que esse ambiente é um ambiente que lhe causa angústia, é um ambiente em que você corre perigo muitas vezes, ou seja, um ambiente violento também? Isso gera no interior do indivíduo a insegurança. E por gerar insegurança, acaba que o indivíduo, ele desenvolve dentro do seu interior, na sua alma, uma sensação de dependência, uma sensação de medo de abandono. E quando isso acontece, o indivíduo ele vai buscar sempre no outro essa segurança. E aí mora o grande perigo que aconteceu na vida do rei Joás. Talvez, se você se lembrar aí do seu passado, da tua história, se você viveu num ambiente de insegurança, num ambiente de violência, isso pode ter gerado na sua alma esse mesmo sentimento que foi gerado na alma do rei Joás. E faz com que você corra um grande risco de quê? De depender do outro para lhe trazer segurança interna. Sendo que todo indivíduo, na verdade, ele precisa gerar no seu interior uma confiança. Mas como eu falei para você, isso vai depender do ambiente pelo qual você está inserido, porque isso acaba influenciando no seu desenvolvimento interior, aquilo que vai sendo gerado dentro da sua alma, que foi o que aconteceu justamente no rei Joás. Joás, ele acabou gerando essa insegurança interna no seu interior. E você vai perceber no restante da sua vida o quanto isso moldou as suas relações, o quanto isso moldou as suas decisões e o quanto ele acabou sendo influenciável. E por causa disso, gerou grandes problemas na sua vida. Bom, e a primeira característica que a gente começa a observar aqui, que Joás, ele desenvolveu por conta da insegurança, foi justamente a dependência que ele tinha com relação ao sacerdote Joiada. Observa que, enquanto Joiada ele estava vivo, Joás tomou as melhores decisões da sua vida. Ele reparou o templo, ele colocava Deus em primeiro lugar. Você observa que ele tomou boas decisões. Só que nós precisamos entender que as autoridades,
elas não podem virar idolatria no nosso interior. O que aconteceu com Joás? Joás, ele colocou no seu interior, por conta da insegurança, uma fixação à autoridade. Isso acontece muito com pessoas inseguras. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine uma pessoa que é adulta, que tem um mentor, e quando esse mentor, ele não está mais presente, essa pessoa não consegue tomar decisões. Prestem atenção, um adulto dentro do seu desenvolvimento interior normal, o que acontece? Esse adulto precisa aprender a tomar decisões. E muitas decisões em nossas vidas, nós não vamos ter como ter alguém do nosso lado para estar nos orientando. Porque isso faz parte do desenvolvimento da autonomia do indivíduo. O indivíduo, quando ele chega à fase adulta, ele precisa desse desenvolvimento. É importante as figuras os conselheiros, os mentores, as autoridades. Sim, elas são cruciais, elas são necessárias, mas você não pode ter uma dependência a tal nível que quando essa pessoa não está presente na tua vida, você não consegue tomar decisões. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: você tem figuras de autoridade em que você busca ser mentoreado ou então busca aconselhamento, e quando elas não estão, como é que é você no teu processo de decisão? Se você tem dificuldade em tomar decisões ou toma decisões precipitadas com a ausência dessas figuras de autoridade, eu quero te dizer que provavelmente você tem no seu interior a insegurança. Essa insegurança que faz com que você desenvolva um processo de dependência em figuras de autoridade. Isso precisa ser revisto. Se você tiver alguém que lhe dê bons conselhos, que lhe conduzam, como o sacerdote Joiada conduzia Joás, é muito bom. Mas imagine se você tem uma figura de autoridade na sua vida, que é uma pessoa manipuladora, é uma pessoa que na verdade não quer o teu bem. Quais são os prejuízos que tu vai ter com relação a essa pessoa? Pois pense nisso. Se você vê na sua vida uma dependência com relação a determinadas figuras de autoridade, se você não consegue tomar decisões sozinhas e você é um adulto, isso precisa ser revisto no seu interior. E provavelmente você tem inseguranças em sua alma. Bom, e uma outra característica que a gente observa em Joás era a sua fragilidade. Bom, uma pessoa que tem inseguranças é uma pessoa frágil. E sendo uma pessoa frágil, você não consegue sustentar as suas escolhas, as suas decisões. Tanto é que você observa a postura de Joás quando Joiada morreu. Logo, ele não conseguia mais sustentar as suas escolhas, que até então ele estava fazendo, que era ser direcionado por Deus, que era fazer a vontade de Deus. Você observa que, por conta da sua fragilidade, ele acabou sendo manipulado por líderes corruptos na sua época. E foi muito rápido. Esses líderes corruptos conseguiram mudar a cabeça de Joás. Olha só o perigo que a insegurança acaba trazendo para as nossas vidas. Elas nos geram fragilidades e por conta dessas fragilidades você é passível de ser manipulado. E aí eu quero trazer aqui um exemplo para vocês de alguém que perde apoio de um chefe ou de um professor, por exemplo, e passa a seguir qualquer conselho externo, mesmo que seja prejudicial. Foi justamente isso que aconteceu com o rei Joás, que não tinha mais o apoio daquela figura de autoridade, que era o Joiada, e acabou sendo muito facilmente conduzido por conselhos extremamente prejudiciais para o seu reinado e para a sua própria vida. Será que você é uma pessoa que tem deixado outras pessoas lhe manipular justamente por conta das suas fragilidades? Quais são as escolhas que você não consegue mais sustentar em sua vida? Se você não consegue ser firme em suas decisões e suas escolhas e você se permite ser manipulado,
provavelmente você tem inseguranças na sua alma. E uma terceira característica que eu quero trazer aqui para vocês é a culpa interna que um indivíduo que tem inseguranças acaba sendo conduzido. Joás, ele por conta da sua insegurança, ele acabou cometendo um ato muito triste. Zacarias, que era o filho de Joiada, quando foi tentar alertar Joás das decisões erradas que ele estava sendo conduzido, sabe o que ele fez? Ele acabou por mandar matar justamente o filho de Joiada, um homem que ajudou ele durante muito tempo em sua vida. E sabe por que ele fez isso? Porque ele tinha dentro do seu interior uma culpa. Olha só, ele estava tentando se desvincular internamente de uma figura de autoridade, porque é isso que acontece com pessoas inseguras, que não têm as suas convicções firmadas no seu interior. Acaba, por conta da culpa, fazendo e tomando decisões muito precipitadas e sendo muitas vezes até ingrato com pessoas que lhe ajudou muito. Será que você não tem tido atitudes de ingratidão com figuras e pessoas que talvez durante muito tempo em tua vida te ajudou? Eu quero te dizer o seguinte: claro que nós precisamos saber um momento certo de haver uma desvinculação em figuras de autoridade em nossas vidas. Mas você não pode ser ingrato com aquelas pessoas que durante muito tempo lhe ajudou. Exemplo que eu trago aqui para vocês é de um jovem que decide sair de sua casa, e ele simplesmente sai da sua casa desrespeitando os seus pais, tá? Tentando romper com figuras de autoridade e acaba fazendo isso da maneira errada. Olha só, quando você desenvolve uma autonomia na sua vida, você não pode pensar que você não precise de figuras de autoridade. Pelo contrário, lógico, essas figuras ainda são pontos de referências para a tua vida e você precisa ser grato a essas figuras de autoridade, não simplesmente fazer um rompimento em que isso seja algo desastroso. Quem que você está destruindo em sua vida, talvez nesse momento, por conta das inseguranças internas que estão na tua alma? Pense nisso que eu tô falando para você. E por conta dessas atitudes de Joás, infelizmente, ele gerou, além de uma instabilidade interna, ele gerou na sua vida enquanto rei, uma instabilidade política. E isso teve sérias consequências para o seu reinado em Judá. E por fim, infelizmente, o reinado de Judá, ele acabou sendo invadido por um exército de um outro povo. Isso fez com que vários líderes de Judá fossem mortos. Joás acabou sendo ferido e lá mesmo, no reinado dele, mataram ele justamente porque ele matou o filho de Joiada, o Zacarias. Porque eu quero te dizer que tudo aquilo que nós semeamos, nós acabamos por colher. E essa foi a colheita da insegurança do rei Joás. E eu quero te fazer aqui refletir em um ponto importante. O que na tua vida está sendo destruído por conta da insegurança que está conduzindo o teu coração? Será que você tem perdido pessoas? Será que você tem perdido coisas? Será que você está sendo como uma marionete em que as pessoas estão lhe manipulando o tempo todo? Porque isso tudo é consequência da insegurança. Aí você pode me perguntar: bom, Alexandra, e o que pode me ajudar com relação à insegurança? Eu quero te dizer que o fundamento básico para que a tua estrutura interna ela seja bem desenvolvida, bem fundamentada, está em Cristo Jesus. O problema maior que Joás teve foi justamente aquilo que Joiada o tempo todo estava tentando ensinar para ele, que era deixar Deus conduzir o reinado dele. E eu quero te perguntar: será que Deus tem conduzido o teu coração? O trono do teu coração está sendo conduzido por Deus?
Porque é esse o fundamento sólido que nós precisamos ter na nossa alma. É esse fundamento sólido que não vai permitir com que a gente seja levado por inseguranças internas. Porque você vai estar firmado numa rocha, não numa areia. Então, a maneira que nós temos de fazer com que essa insegurança seja retirada do nosso coração é colocando em nosso coração quem jamais deve sair dele, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, que é Cristo, a rocha eterna. Então, se você não está deixando Cristo conduzir a tua vida, com certeza você vai ser conduzido por inseguranças. Então, se você entende a importância desse vídeo, conhece pessoas inseguras, compartilhe esse vídeo para essas pessoas. Não deixe de curtir o nosso canal. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque aqui você vai identificar várias coisas que muitas vezes estão lá em nosso coração e que muitas vezes a gente não está vendo. Ou então a gente até está vendo, mas não tem coragem de tentar trabalhar essas questões que estão lhe atrapalhando muitas vezes. Que Deus abençoe a tua vida e até o nosso próximo vídeo por trás do coração. Tchauzinho!